Imaginemos a seguinte situação. Alguém tem uma rotina tão esmagadora, mas tão esmagadora mesmo, que milhares de pessoas ficam em volta o dia inteiro exigindo soluções. Sim, exigindo curas, decisões, atenção o tempo todo. Exato. E a lógica corporativa, né, essa lógica secular moderna que a gente conhece, diria que essa pessoa precisa otimizar cada segundo do dia. Com certeza. Delegar tarefas, colocar tudo numa planilha e, acima de tudo, Maximizar o tempo de sono. pois é, para evitar um colapso nervoso, né? Mas a obra que vamos analisar na nossa exploração de hoje sugere exatamente o oposto. A chave para uma produtividade, digamos, quase sobrenatural e para não quebrar sobre o peso do mundo é, ironicamente, perder algumas horas. Acordando de madrugada, no escuro e em absoluto silêncio. É muito contraintuitivo. E olá para quem nos ouve, sejam bem-vindos a mais uma edição do The Deep Dive. A nossa análise detalhada desta vez mergulha fundo nos transcritos do audiolivro Café com Deus Pai. Isso, focando especificamente nas reflexões diárias ali do mês de fevereiro de 2025. E a nossa missão aqui, vale deixar muito claro logo de cara, não é pregar, tá? Nem validar o texto como uma verdade teológica absoluta. De forma alguma. O nosso objetivo é dissecar, olhar de forma bem analítica como o autor cruza conceitos extremamente práticos de autogestão. Tipo administração de tempo, cura emocional. Sim, cruza tudo isso com uma devoção cristã muito profunda. É um material que acaba funcionando como um manual de vida mesmo. Ele mistura a sabedoria desses textos milenares, né, os textos bíblicos, com os dilemas de quem está aí sofrendo com ansiedade, com a correria e o esgotamento dessa nossa época moderna. E a arquitetura de ideias que o autor constrói é fascinante justamente porque ele não ignora a realidade contemporânea. Ele não finge que a gente não vive correndo, né? Exatamente. Ele usa a espiritualidade não como uma rota de fuga do mundo real, mas como a ferramenta principal para lidar com ele. E quando a gente começa a analisar a estrutura dos argumentos ali do mês de fevereiro, dá para perceber que existe uma fundação muito clara. Uma base que sustenta tudo. Isso. Tudo começa com a forma como a obra enxerga e redefine o conceito de tempo. Então vamos desvendar isso. Porque o tempo é o eixo central que vai ditar o ritmo logo nas primeiras reflexões ali do livro. O autor utiliza uma imagem muito visual, muito provocativa, para ilustrar essa urgência, que é a analogia da ampulheta. A famosa ampulheta, a areia que cai sem parar. Pois é, a areia escorre de forma implacável. Não importa se a pessoa é um bilionário do Vale do Silício ou se está lutando para pagar as contas no fim do mês. A gravidade puxa a areia na mesma velocidade para todo mundo. E a grande tese que o material apresenta é que as oportunidades de vida, de conexão, de propósito, elas escapam pelos dedos com essa mesma facilidade da areia, se não houver uma intencionalidade brutal Brutal, sim. na administração dessas 24 horas diárias. E o que é fascinante aqui, e isso nos leva de volta para aquela provocação lá do início, é como o texto ilustra essa intencionalidade usando a figura histórica de Jesus. Ah, sim, a questão da agenda lotada. Exato. A obra argumenta que Jesus tinha a agenda mais lotada da história. Eram multidões, ensinamentos o tempo todo, viagens inteiras feitas a pé, e, contudo, o texto destaca repetidamente um hábito muito específico. O de se retirar para orar. Isso. Ele se retirava para lugares desertos de madrugada para entrar nesse lugar secreto de oração. O autor opõe essas longas horas de silêncio e de preparação com a rapidez das ações que vinham depois. Tem um relato no dia 11 de fevereiro que me marcou bastante. O do paralítico, certo? Esse mesmo. Onde esse mesmo Jesus, depois de passar horas nessa conexão espiritual e silenciosa, transforma a vida de um homem paralítico com uma frase curtíssima. Filho, os seus pecados estão perdoados. Uma intervenção que, sei lá, dura 3 segundos. 3 segundos. Essa oposição de durações é o que me deixou muito intrigado lendo o material. Horas investidas na madrugada, no escuro, para embasar uma ação transformadora que leva só 3 segundos no mundo físico. E a obra propõe que esse tempo dedicado à espiritualidade não é um desperdício na agenda, sabe? É uma espécie de alavanca. Como assim? Uma alavanca que cria uma eficiência absurda para o resto do dia.
É quase como aquela velha história de afiar o machado por horas. Para derrubar a árvore com um único golpe. Exatamente. Mas aí, e acho que muita gente da nossa audiência vai se identificar com isso, entra uma inquietação muito prática. Se a gente pensar no nosso tempo como um orçamento diário, um saldo que zera à meia-noite, a conta é bem apertada. Bastante apertada. Levando em conta o mundo atual, a economia atual, exigir que pessoas com uma rotina exaustiva acordem ainda mais cedo não seria perigoso? Adicionar um peso extra, você diz? A pessoa passa 3 horas no trânsito, trabalha sob pressão insana, mal tem tempo para a família. Acordar de madrugada não seria colocar um fardo insuportável numa mente que já está ali no limite do colapso? É uma ótima pergunta. E é uma leitura perfeitamente lógica se a gente olhar apenas pelos óculos da nossa produtividade secular. Certo. Mas o argumento do autor antecipa essa dor. A resposta que a obra oferece, logo no dia 1º de fevereiro, não é um simples durma menos e sofra mais, sabe? A questão central apontada lá é uma auditoria rigorosa das prioridades. O texto faz um convite literal para que o leitor, e eu cito, reduza o volume das distrações da vida. Reduzir o volume das distrações? Isso. A premissa é que a exaustão crônica da nossa sociedade não vem exclusivamente do trabalho árduo em si. Ela vem do dreno de energia causado por superficialidades. Ah, tipo, o tempo rolando o feed das redes sociais infinitamente. Exato. As preocupações com o que os outros pensam, os atritos diários que são desnecessários, e o tempo com o divino é descrito na obra como o oxigênio do espírito. Sem ele, a pessoa até sobrevive à rotina. Mas no piloto automático. Sobrevive, mas sufoca o próprio propósito. Entendi. Então o mecanismo que o livro propõe é substituir um hábito que drena energia, aqueles gastos invisíveis à nossa atenção, por um hábito que recarrega. Exato. Porém, essa constatação de que precisamos focar no que importa esbarra no obstáculo que é gigantesco. Porque, vamos ser honestos, na teoria, organizar prioridades é a coisa mais linda do mundo. No papel, tudo funciona. No papel é maravilhoso, mas na prática, a nossa execução falha, e falha miseravelmente. E a própria obra que a gente está analisando sugere o motivo disso. Sim, tem a ver com as nossas batalhas internas. Antes de travarmos uma batalha contra os ponteiros do relógio, nós travamos uma guerra muito mais silenciosa contra a nossa própria mente, contra os nossos traumas e o nosso passado. E se conectarmos isso ao panorama geral do livro, essa é a camada onde o autor ganha de fato a confiança de quem lê. É impressionante mesmo. Porque ele abandona completamente aquele tom professoral, distante, e adentra num nível de vulnerabilidade que chega a ser surpreendente para esse tipo de obra. Os argumentos não são construídos só sobre abstrações teológicas. São sobre o próprio sangue e o trauma do autor. Ele relata ali pelos dias 3 e 10 de fevereiro, com uma riqueza de detalhes, ter crescido em um lar extremamente disfuncional. Sombreado pelo alcoolismo severo do pai dele. O texto expõe uma amargura extrema que habitava nele. Ele chega ao ponto de confessar, e isso é muito forte, que em determinado momento da juventude, ele chegou a desejar a morte desse próprio pai. É muito pesado. E essa exposição, assim, nua e crua, de uma ferida tão profunda serve na obra para ilustrar como as nossas prisões internas são formadas. Ele descreve as consequências desse trauma como um isolamento profundo. Uma sensação no dia 6 de estar trancado numa cela emocional pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro, essa imagem é muito boa. E o que chama atenção é como o texto mapeia a forma como esses padrões tóxicos não ficam restritos só ao indivíduo. Como assim? Eles formam correntes geracionais, sabe? O alcoolismo, a amargura, o abuso. O texto argumenta que tudo isso é passado de pai para filho como uma espécie de herança maldita. Uma repetição de ciclo. E a solução que a obra apresenta foge daquela psicologia mais tradicional. O perdão necessário para quebrar esse ciclo é descrito no livro como algo que a força de vontade humana sozinha simplesmente não consegue sustentar. Exige algo a mais. Exige um encontro genuíno com essa figura de Deus Pai para conseguir suprir a lacuna que foi deixada pelo pai terreno que foi falho. E essa vulnerabilidade do autor transborda também para a vida profissional e social dele,
porque ele revela uma luta paralisante contra a timidez, um pavor de falar em público. O que é irônico para alguém que comunica para multidões hoje. E, para ilustrar como o medo paralisa o potencial humano, a obra recorre de forma muito inteligente à figura histórica de Moisés. Segundo a narrativa bíblica trazida ali, quando Moisés recebe o chamado para liderar e libertar todo um povo, a primeira reação dele é tentar recusar a missão, na ironia dessa cena. Moisés literalmente acabou de conversar com uma sarça ardente, um arbusto pegando fogo que não se consumia. Um milagre absurdo. Ele ouviu a voz do Criador do Universo em alto e bom som, o que já é um evento espetacular. E diante do ser onipotente, a primeira reação da mente humana é ter uma crise de síndrome do impostor. É verdade. É um relato de uma fragilidade tão humana, tão atual, que poderia ter acontecido ontem em uma reunião de diretoria. Sabe, o chefe te dá uma promoção e você diz, não, mas eu não sei falar direito. E isso levanta uma questão essencial sobre a psicologia da liderança e da vocação que o livro tenta desconstruir. Porque o autor usa a síndrome do impostor justamente para fazer uma transferência de pressão. Transferência de pressão. Como assim? O mecanismo aqui é transferir a pressão esmagadora da performance, que costuma ficar toda no indivíduo, no eu, para o divino. A tese defendida é de que a divindade não sai procurando por aí aqueles que já nascem capacitados, brilhantes, autoconfiantes. Mas sim o oposto. Pelo contrário, ela capacita aqueles que são escolhidos, desde que esses indivíduos decidam dar um passo em direção ao medo. O vitimismo e a solidão são retratados na obra como portas que nós mesmos trancamos. Trancadas por dentro, né? E a força para girar a chave vem de um poder externo. E é aí que entra aquela metáfora da águia que é muito bem explorada no texto. A metáfora da renovação da águia, do dia 14, é fortíssima. A ideia, segundo a lenda trazida no livro, de que, ao chegar na metade da vida, a águia perde a força das garras, o bico fica curvo, as penas ficam pesadas demais para voar. E aí ela tem uma escolha de vida ou morte. Exatamente. Para continuar vivendo, ela precisa se isolar no alto de uma montanha e passar por um processo dolorosíssimo. Ela precisa bater o bico até arrancar, depois arrancar as próprias garras e as velhas penas para que novas possam crescer no lugar. É uma imagem brutal. A obra usa essa biologia brutal para explicar resiliência inspirada pela fé. A transformação de mentalidade dói muito. Arrancar velhos hábitos e crenças limitantes é um processo que sangra, mas o livro diz que é o único caminho para voltar a voar. E essa constatação de que a renovação exige um processo doloroso e que vem de um direcionamento externo é o que cria a ponte conceitual mais dura do livro. Porque o autor argumenta que, para curar essas feridas sistêmicas e romper os ciclos de trauma... A sabedoria humana tem um limite. Sim, a literatura secular de autoajuda, o conhecimento puramente humano, tudo isso tem um teto. Eles são úteis para criar bons hábitos, claro, mas o livro classifica como tratamentos paliativos para sintomas. Para uma mudança de natureza estrutural e definitiva, a obra defende a necessidade desse mapa externo, no dia 9. E é nesse ponto que o texto declara uma guerra aberta contra a religiosidade tóxica. Fazendo uma diferenciação drástica do que ele chama de verdadeira espiritualidade. É uma oposição muito declarada. E o texto usa comparações geniais do nosso dia a dia para escancarar o quão perdidos nós estamos na busca por esse mapa. A obra levanta uma reflexão muito perspicaz no dia 7 sobre o nosso uso da tecnologia. A história dos aplicativos, né? Isso. Hoje, qualquer pessoa saca o smartphone para checar a previsão do tempo antes de sair de casa, só para decidir se leva ou não um guarda-chuva. Ou então abre um aplicativo de GPS no painel do carro para descobrir a rota com menos trânsito. A gente confia cegamente nisso. Confiamos em algoritmos para prever problemas super triviais e buscar atalhos físicos. Mas, segundo a provocação do autor, essa mesma sociedade tão avançada ignora solenemente a sabedoria dos textos sagrados na hora de tomar decisões gigantes. Decisões que vão afetar casamentos, carreiras. O próprio equilíbrio mental.
Temos um GPS super sofisticado para fugir de engarrafamentos, mas insistimos em caminhar de olhos vendados na hora de guiar a própria existência. E o mais curioso de toda essa análise é que a crítica contundente não se restringe à sociedade secular que ignora a fé. A crítica mais pesada do material, na verdade, é direcionada à própria estrutura religiosa. Olha só. No dia 18, o autor faz um ataque frontal à hipocrisia e à religiosidade institucionalizada que ele simboliza na figura histórica dos fariseus. Aqueles que cobravam as regras de todo mundo? Exato. O argumento é que a religião baseada puramente em regras, rituais exaustivos, proibições estéticas e julgamentos morais atua como um muro de concreto. Em vez de conectar a pessoa ao sagrado, a religiosidade cria um sistema elitista de exclusão. Focado só em quem segue melhor o manual de etiquetas, né? Perfeito. A verdadeira espiritualidade proposta na obra, por outro lado, não tem burocracia nenhuma. Ela é comparada a uma conversa crua, honesta e sem filtros entre um pai e um filho. Ou seja, a religiosidade exige que a pessoa mude a aparência, a casca, para pertencer a um grupo, enquanto a espiritualidade propõe uma mudança real de identidade. Que é o famoso conceito de nascer de novo que aparece no dia 25. No encontro de Jesus com Nicodemos. Isso é sobre deixar aquele velho software mental para trás e instalar uma nova visão de mundo. Além dessa crítica às regras opressoras da religião, a conexão mental que eu fiz com outra história antiga trazida pelo texto foi imediata. O episódio épico de Davi e a armadura do rei Saul, no dia 20. Nossa, essa parte é muito boa. Na narrativa, o jovem Davi se voluntaria para lutar contra o gigante. O rei Saul, que estava ali apavorado, tenta forçar o menino a vestir a armadura real dele. Uma armadura de bronze maciço, gigantesca, feita por um guerreiro experiente. Que claramente não cabia num adolescente. Davi tenta dar alguns passos, quase cai sobre o peso de todo aquele metal e diz algo como: "Não consigo andar com isso, não fui treinado assim." Ele tira a armadura do rei e vai enfrentar a batalha apenas com a roupa do corpo e a tiradeira dele. Essa imagem de Davi rejeitando o equipamento do rei é extremamente rica. Como a gente pode traduzir esse conflito de armaduras para a nossa discussão contemporânea sobre identidade e esgotamento? Olha, na minha visão, essa é uma das metáforas mais cirúrgicas sobre a nossa saúde mental hoje. A armadura pesada de Saul representa as expectativas que o mundo tenta nos obrigar a vestir. Faz todo sentido. Você pode ser o algoritmo das redes sociais ditando como deve ser o nosso corpo, a nossa rotina matinal. Pode ser o padrão de sucesso corporativo que diz que aos 30 anos a pessoa já tem que ter um cargo de diretoria. Ou até mesmo essa religiosidade tóxica que exige um comportamento totalmente engessado. A sociedade enfia essa armadura de chumbo na gente. E aí tentamos vestir padrões que nunca foram desenhados para a nossa estrutura pessoal e o resultado é que ficamos paralisados. O peso afunda a gente. A ansiedade moderna vem muito desse peso. A genialidade da atitude de Davi ali está em reconhecer que é impossível vencer as próprias batalhas tentando ser uma cópia das expectativas dos outros. Isso. A sabedoria dele não estava na força física, estava na autenticidade. E a obra defende com unhas e dentes que o verdadeiro reino espiritual não é pautado pela ostentação ou por qual armadura brilha mais no sol. Até porque a armadura mais brilhante costuma ser mais pesada. Com certeza. A religiosidade e a pressão social impõem expectativas que esmagam o indivíduo. O processo de nascer de novo que o livro fala é um processo libertador de arrancar essa armadura emprestada e encontrar a leveza de operar dentro do próprio design. Usando as ferramentas simples e autênticas que foram dadas a cada um. Exato. É a aceitação profunda de que a vulnerabilidade é uma arma muito mais letal contra os gigantes da vida do que o peso das aparências. É uma libertação profunda. No entanto, e esse é um ponto crucial da nossa análise hoje, a obra deixa muito claro que essa libertação de identidade não pode estagnar numa contemplação mística. Como assim? O texto não convida ninguém a sentar no topo de uma montanha, meditar sobre o universo e ficar por isso mesmo. A transformação interna tem uma exigência inegociável de descer para a sujeira do mundo real. Ah, sim, de colocar a mão na massa. De afetar as pessoas ao redor e gerar movimento.
E isso nos conduz para a reta final e mais pragmática do pensamento do autor, que é a ação prática e a construção de um legado. A passagem dessa teoria toda para a prática nas relações é introduzida lá pelo dia 13 com uma alegoria muito inteligente sobre responsabilidade. O texto narra uma lenda de um menino travesso que decide testar um sábio da aldeia. Adoro essa história. O garoto captura um passarinho, esconde entre as mãos fechadas e faz uma pergunta capciosa para o sábio. O pássaro que eu tenho nas mãos está vivo ou morto? Uma armadilha mental perfeita. Perfeita. Se o sábio dissesse que estava morto, o menino simplesmente abriria as mãos e o pássaro voaria, provando que o sábio errou. Se o sábio dissesse que estava vivo, o menino esmagaria o pássaro ali mesmo. Que crueldade. Pois é, e provaria o erro do mestre de qualquer jeito. Mas o sábio, percebendo a malícia, simplesmente olha para o menino e responde: a resposta está nas suas mãos. Você é quem decide. É um soco no estômago do vitimismo. Essa ilustração coloca o livre-arbítrio ali, no centro do palco, as nossas escolhas, o destino dos nossos relacionamentos, o impacto que causamos no mundo, tudo isso está nas nossas mãos. E o texto aprofunda essa responsabilidade, detalhando como usamos o nosso poder de comunicação no dia 19. Que é algo vital, né? Sim, há um conceito ali que sintetiza as interações sociais de maneira magistral, que é a tensão entre a verdade e o amor. A obra alerta que a verdade dita, sem amor, é apenas arrogância cortante e destrutiva. Aquele famoso "eu sou muito sincero", que na verdade é só falta de educação. Isso, exatamente. Por outro lado, o amor demonstrado sem a verdade é covarde, frágil e incapaz de sustentar relações saudáveis. As duas virtudes precisam andar de mãos dadas. É um equilíbrio relacional finíssimo. Mas a responsabilidade prática ensinada na obra vai muito além da fala e atinge a execução de projetos e sonhos. Tem a parte de Eclesiastes, no dia 26. Isso. Baseando-se nessa sabedoria milenar, o autor joga um balde de água fria na nossa procrastinação crônica, com a premissa de que quem fica esperando o vento mudar, não planta nem colhe. É um ataque frontal à paralisia da análise. A obra adverte duramente que a pessoa que escolhe a zona de conforto, sabe, esperando que a economia melhore, que a cura emocional seja de 100%, ou que o cenário seja imaculado para começar a agir, essa pessoa vai terminar a vida de mãos vazias. A perfeição é a inimiga do plantio. Mas sabe, analisando essa lógica, a gente pode encontrar uma questão aí. Que questão? Um aparente paradoxo filosófico no material. Vamos pensar juntos? O texto gasta várias reflexões orientando quem lê a ser paciente, a descansar as promessas do divino no dia 22 e a confiar que o tempo de Deus é sempre soberano. Certo. Mas, quase ao mesmo tempo, a mensagem muda para um tom de urgência imperativa. Não espere o vento perfeito, saia do sofá e comece a agir agora. Como é possível conciliar essas duas coisas? Tório, como manter uma postura passiva de confiança num plano superior e, simultaneamente, ter a urgência de sujar as mãos de terra e agir? Parece paradoxal, mas se observarmos os mecanismos propostos, veremos que há uma divisão muito clara de esferas de controle. Esferas de controle. Explica melhor. A confiança absoluta no plano maior, essa fé que descansa, atua exclusivamente na esfera interna, psicológica e espiritual do indivíduo. É a certeza profunda de que o resultado final da história já está garantido, o que pacifica a ansiedade e apaga o medo do futuro. Entendi. E, ironicamente, é exatamente essa segurança interna inabalável que fornece a audácia e a coragem necessárias para operar na esfera externa. Então, o que o autor está dizendo é que o descanso interno é o combustível para a ação externa. Exato. O crescimento de uma semente debaixo da terra, o milagre da vida, o controle das estações da natureza, tudo isso pertence ao tempo do divino. Sobre essas coisas, a instrução é soltar o controle e descansar. Mas a semente não vai levitar e se enterrar sozinha no solo. Não vai. A obediência prática de enfrentar o sol quente, cavar o buraco, sujar as mãos de terra e depositar a semente hoje é papel 100% humano. A passividade e a preguiça anulam o milagre. E essa soma incessante de plantios diários, em meio às adversidades do clima e da vida,
que culmina no grande e último conceito que o material aborda ali no finalzinho de fevereiro: o legado. Um conceito que, convenhamos, foi completamente sequestrado e distorcido pela cultura corporativa. Ah, total. Quando a gente ouve a palavra legado hoje em dia na cultura pop ou nos negócios, imediatamente visualizamos cifrões. Impérios financeiros. Imaginamos um sobrenome imponente na fachada de um banco, ou aquele patrimônio engessado que os herdeiros vão ficar disputando no tribunal por décadas. Mas a obra confronta e desmonta esse materialismo sem dó, ali no dia 27. O argumento do livro é que o dinheiro inflaciona, os prédios desmoronam com o tempo e os status simplesmente evaporam. Tudo passa. Tudo. O verdadeiro legado, ancorado na espiritualidade que o livro propõe, reside puramente no impacto moral e emocional depositado na vida dos outros. É muito mais profundo. Trata-se da coragem de ter sido membro da família que decidiu quebrar a corrente do alcoolismo. Ou da violência geracional. É a consistência de um caráter íntegro no dia a dia. O legado não é o que fica guardado numa conta bancária, mas o farol de esperança que a conduta de uma pessoa deixa para iluminar o caminho das próximas gerações. Então, o que tudo isso significa, né? Resumindo essa jornada densa que a gente fez, o recado principal dos transcritos é que o legado autêntico não é composto por aquilo que deixamos para as pessoas em testamentos de papel. E sim pelas sementes de transformação que deixamos depositadas dentro das pessoas. Uau! Essa é uma síntese brilhante da obra. É um chamado muito forte, quase irrecusável, para alinhar cada minuto das nossas parcas 24 horas diárias com valores que de fato sobrevivem ao teste implacável do tempo e da morte. Sim, e que baita análise nós construímos aqui ao longo dessa exploração. Com certeza. Para fechar o nosso raciocínio de hoje, a gente explorou como o autor ressignifica a administração do nosso tempo, não como uma ferramenta para gerar mais lucro numa planilha, mas como um ambiente de conexão espiritual e de redução de distrações. Vimos como a vulnerabilidade extrema e a coragem são essenciais para enfrentar os traumas de infância e aquela paralisante síndrome do impostor que habita em todos nós, assim como habitou em Moisés. Dissecamos também a crítica contundente da obra contra a burocracia da religiosidade tóxica, compreendendo a necessidade de um mapa genuíno de espiritualidade que foca na mudança de identidade. É a armadura de Saul ficando para trás. E aterrissamos na urgência de parar de esperar as condições perfeitas, não esperar o vento mudar e agir hoje com responsabilidade para plantar as sementes do que vai compor um legado verdadeiro e inabalável nas relações humanas. É um conteúdo que exige muito de quem lê. Exige porque tira o indivíduo daquele modo automático da sobrevivência, sabe? Faz a gente parar e olhar no espelho de um jeito diferente. Sim. E para coroar a nossa exploração com uma reflexão provocativa, baseada em tudo que dissecamos hoje, deixo uma pergunta que a minha colega especialista levantou nos nossos estudos prévios e que acho que tem que ficar ecoando para quem nos ouve. Se o nosso verdadeiro legado é definido pela nossa coragem em quebrar ciclos nocivos e viver de forma autêntica, qual é a pesada armadura de Saul que ainda insistimos em vestir hoje? Seja a pressão por um sucesso financeiro inalcançável, o medo do julgamento alheio ou aquela necessidade constante de agradar os outros. Exato. Qual é essa armadura que precisamos ter a coragem de arrancar e jogar no chão antes que este dia acabe? Essa daquelas perguntas para tirar o sono e trazer o foco de volta para o que realmente importa. Fica a reflexão cravada para a gente pensar ao longo dessa semana. Uma excelente reflexão. Muito obrigado a toda a nossa audiência que mergulhou com a gente em mais essa jornada complexa e instigante de ideias. Foi incrível desbravar esses conceitos com quem está nos acompanhando. Um grande abraço a quem deditou o seu bem mais precioso, o tempo, para nos escutar. E nos encontramos na nossa próxima exploração no The Deep